Bom dia a todos, eu saúdo aos irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 21 de maio de 2020, estamos nessa manhã gravando mais um vídeo para o canal Buscai o Reino de Deus. E já convidamos aos nossos espectadores para que faça sua inscrição, dê o seu like, comente este vídeo, pois é muito importante para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos ainda na mensagem Vivendo com Sabedoria. Nós vamos compartilhar aqui com aqueles que nos assistem mais uma porção da Palavra de Deus, que está lá em Mateus 5, nos versículos 13, 14 e 15. Diz assim a Palavra do Senhor: Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o seu sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre seu monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Na nossa série Vivendo com Sabedoria, nós temos essa passagem muito interessante no livro de Mateus, onde os discípulos, são orientados e sugeridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo que sejam o sal da terra e que seja a luz do mundo. Aí no versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui é um chamado para a questão da produtividade. Deus usa muito na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, que o homem foi criado para ser produtivo. O homem foi criado para promover a multiplicação. Assim Deus criou o homem para a multiplicação da sua descendência. Criou o homem para a multiplicação das coisas comestíveis. Criou o homem para que fosse superior, dominasse os seres terrestres, as aves que voam, dominasse os seres marítimos. É assim Deus criou o homem, a sua semelhança e imagem, com inteligência, com raciocínio, para que seja produtivo. Deus então não gosta do homem preguiçoso, não gosta do homem omisso, não gosta do homem apático, do homem negligente. E para que essa produção, para que essa produtividade venha a estar a serviço do Senhor, ele orienta que o sal ele não pode ser insípido. Por que não pode ser insípido? Insípido aqui no dicionário quer dizer que não tem gosto, que é destituído de qualquer sabor ou que tem insuficientemente. Isso no sentido literal, no sentido real. No sentido conotativo, no sentido figurado, o sal pode ser ainda comparado a uma personalidade desprovida de interesse, de atrativos, sem graça, monótona, etc. Vimos então que o sal, na sua essência, ele precisa estar no tempero certo, nem mais nem menos. E às vezes na culinária, a pessoa responsável por preparar os alimentos, ele tem que saber a medida certa do sal. Pois se colocado pouco demais, ficará sem sal, sem sabor. Se colocado em excesso, ficará também com um gosto exagerado, onde o sal vai aparecer e vai também estragar o sabor do alimento.
Então o sal ele tem que estar na medida certa. O sal em excesso, assim como a gordura, assim como o açúcar, são considerados na medicina como vilões. O sal, por exemplo, ele pode elevar a pressão arterial, fazer com que a pressão suba. De outra forma também, se a pressão está baixa, uma pitada de sal também eleva a pressão arterial. É dito aqui na palavra do Senhor que o sal, quando ele não tem gosto, quando ele é insípido, que ele já não serve para mais nada, ele não é produtivo, e ele é então desprezado, ele é então pisado pelos homens. Não é diferente na nossa vida real. Se não somos produtivos, muitas das vezes nós somos excluídos e pisados pela sociedade. Uma sociedade que é voltada para o ter, uma sociedade que é voltada para uma aparência. Muitas das vezes você é pisado. Assim é o sal. O sal em grande quantidade ele aparece, mas ele aparece para ser pisado. Ele aparece para ser descartado. Ele aparece para ser jogado fora. Quando criança, eu lembro lá que na minha comunidade do Angico tinha na região chamada lá na comunidade, logrador chamado de Laranjeiras. Lá tinha um pedaço de um território pequeno, um pedaço de terra que era chamado denominado de Salinas. E naquele local ali a gente podia perceber a diferença do solo. Era um solo branco, que não se produzia nada, né? Nenhum tipo de gramínea, nenhum tipo de erva ali, acabava não sobrevivendo. E ali, eu e os colegas, nós fizemos ali um campinho. Aí é chamado então o Campo das Salinas. E alguns jogos ali foram marcados para aquele campinho ali, né? Umas traves pequenas. Muitas das vezes jogamos ali com bola de meia e depois, de uma forma mais evoluída, uma bola chamada dentinho, que nós chamávamos bola de leite. Mas muitas partidas foram jogadas ali porque aquele terreno ele não servia para nada. Servia apenas para jogar bola. Ele ficou plano, ficou improdutivo. E assim somos nós também. Quando nós queremos aparecer demais, nós nos tornamos um sal descartável, um sal insípido, sem sabor, que não serve para nenhuma produção. O sal é essencial na medida certa. O sal é essencial quando não aparece. Ele não aparecendo é que ele tem valor, mas quando o sal aparece não tem valor. Vejamos as águas dos rios. As águas salgadas não são apropriadas para beber, para matar nossa sede. Se tomamos água salgada, a nossa sede ela vai aumentando, em vez de saciar a sede, nós vamos tendo mais sede. Veja que a água apropriada é a água doce, onde não se percebe o sabor do sal. Mas nessa água tem sal? Tem. O sal está em tudo, né? Existem os sais minerais na água doce. Só que nós não percebemos o seu gosto porque ele está na medida certa, está no tempero certo. O sal está na terra, o sal está em todos os produtos, em qualquer produto tem sal, porque o produto geralmente ele é gerado pela água e pelo solo. O sal está presente em toda a terra, o sal está presente na água, na medida certa. E quando em excesso nós temos o quê? Água salobra, água salgada. Nós temos o exemplo dos mares, né? Dos oceanos, onde as águas são salgadas. Hoje existe até processo para promover a desincineração do sal, ou seja, retirar o sal da água para que ela fique apropriada para beber. Mas trata-se de um complexo de tecnologia elevado e caro. Mas pode ser uma solução quando o mundo fala, né, que no futuro teremos dificuldade para encontrar água doce. Então, é uma orientação que sejamos o sal da terra, na medida certa, sem aparecer. É característica do nosso Jesus, né, a humildade. E com humildade e com simplicidade é que Jesus
se dirigir às pessoas, é que Jesus tinha acesso à pessoa e que as pessoas tinham acesso a ele. No versículo 13, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aqui há uma sugestão para que nós sejamos a luz do mundo. A luz do mundo aqui não é sair com a tocha de luz iluminando o caminho. É também uma figura de linguagem aqui, há uma comparação aqui, há um uso de uma metáfora aqui, para que sejamos a luz do mundo. Ser a luz do mundo aqui é propagar a boa mensagem. Ser a luz do mundo aqui é dar o bom testemunho. Ser a luz do mundo aqui é ter uma mente iluminada que promova para as pessoas coisas boas, bons pensamentos. Ser a luz do mundo é deixar que entre na sua mente as coisas boas, pois o que sai de nós é resultado de tudo aquilo que entrou. É o que nós estamos lendo, é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos ouvindo, é com quem estamos relacionando. Nos relacionamentos nós temos que ver se nós estamos influenciando ou sendo influenciado. Nós estamos aqui dizendo que não vamos relacionar com as pessoas. Jesus não tinha acepção de pessoas, mas Jesus ele tinha a capacidade de influenciar as pessoas. Nós precisamos então beber da fonte do nosso Senhor Jesus Cristo, beber da sua fonte, beber da fonte do seu conhecimento, para que possamos depois projetar a sua luz nas pessoas também. E a luz e a grande fonte que Jesus nos orienta é a palavra do Senhor, são as Sagradas Escrituras, onde ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para sermos a luz do mundo, nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos que leiamos a Bíblia e que a compreendemos para que encontremos a verdade. Sim, o próximo passo, a próxima fase agora é a libertação. E aqui fala, não se esconde a luz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada, né, não pode ficar escondida sobre um monte, né? Sobre o monte ali deve estar a luz para iluminar a cidade, para revelar a cidade. E nós não podemos, então, esconder o nosso talento. O Senhor não se agrada disso. Lá na parábola dos talentos, o Senhor deu 5 talentos para um, 3 para um e 1 para o outro. Para quem ele deu 5, quando ele chegou, prestou conta de 10. Para quem ele deu 3, prestou conta o dobro, de 6. Para quem ele deu 1, enterrou. E ele, então, abençoou os multiplicadores e recriminou aquele que enterrou. Falou, por que enterraste o talento que te dei? Por que pelo menos não colocaste em um banqueiro para que houvesse rendimento? Aqui a palavra do Senhor está dizendo, fazendo uma referência, significa que nós não podemos menosprezar aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos menosprezar a inteligência que Deus nos deu. Que nós temos que ser produtivo. Que nós temos que oferecer algo em troca. Nós não podemos calar a nossa voz. Nós não podemos ser os enterrados vivos. Vivemos numa sociedade hoje onde muitas pessoas estão sendo enterradas vivas porque não tem voz, porque não tem autonomia, porque está preso a um sistema onde não pode falar, onde não pode expressar a sua liberdade, embora vivamos no Brasil numa Constituição que nos garanta a democracia e a livre expressão. Mas é uma cidadania ainda que não chegou a todos, é uma cidadania ainda onde seus deveres e direitos não são cumpridos na íntegra. É uma cidadania formal, mas não há uma cidadania formal que é preciso que apenas nasçamos no país, na nacionalidade brasileira, que tenhamos uma certidão de nascimento para esse reconhecimento, mas não há ainda uma cidadania real, pois nem todos têm acesso
aos direitos e nem todos também cumprem com seus deveres. Essa é a grande verdade com a qual convivemos no nosso país. Ainda no versículo 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Nós temos pessoas hoje capacitadas que estão debaixo da mesa. As pessoas hoje estão se diminuindo para caber em alguns locais por conta do ter. Eu tenho falado aqui que o ter prevalece na nossa sociedade e não o ser. E tem pessoas que são, na sua essência, capazes, mas que têm que fingir que são incapazes. Que tem que se diminuir para caber em algum lugar. Outro dia um amigo falando isso, eu achei muito interessante. Toda vez que você tiver que se diminuir para caber em algum lugar, não é legal. É muito diferente de ser humilde, é muito diferente de estar aberto ao aprendizado, é muito diferente de você esvaziar-se de si mesmo. Mas em situações normais, nas práticas sociais, onde deve-se prevalecer a meritocracia e você ter que passar por situações de demérito para estar ali, ou você ser comandado por pessoas que não estão aptas, habilitadas para tal situação, é muito triste. E nós convivemos com situações do tipo. Na passagem bíblica, em uma certa situação, Abraão com a sua esposa Sara, ele viajando, né, e teve que pousar em algum local, e ali ele disse que ele era irmão de Sara, para que as pessoas ali não fizessem mal a ele e ela. Esse era o pensamento dele. E quase que a sua esposa ia sendo vítima, né, de um assédio sexual por conta dessa posição de Abraão. E depois o Senhor falou que a situação iria haver ali consequências, ele ia haver ali punição, e ele recriminou Abraão. Por que não dissesse que era esposo de Sara, da tua mulher? Porque eles observaram ali que vira Abraão fazendo carinhos em Sara, numa relação de intimidade, que ali aquele relacionamento não era de irmão, e eles perceberam então que ele não era irmão de Sara, que na verdade ele era o esposo de Sara. Ele falou: o Senhor poderia nos punir, nos trazer uma maldição aqui por conta dessa tua fala. Abraão então ali ele se diminuiu, ele se passou por uma outra situação, achando que estava preservando. Mas a melhor forma de preservar as nossas posições e sermos transparentes é falando a verdade. No versículo 16, finalizando aqui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos hoje as pessoas querendo aparecer de qualquer forma, né, de forma aparente, né? Ostentando bens, esses bens acabam sendo muitas das vezes por objetos, né? Como veículos, como casas, etc. Não é proibido que a pessoa tenha veículos, né, que lhe tragam bem-estar, casas que tragam bem-estar, mas isso não pode acontecer de uma forma para ostentar, para aparecer para a sociedade. Isso deve tão somente para servir para que possa atender às nossas necessidades, e que esses bens também, neles caibam os nossos amigos, caibam os nossos familiares. Não adianta que tenhamos uma casa luxuosa, mas que você não pode receber ninguém, porque você está preocupada com os móveis, porque você está preocupada quem vai sentar no sofá, quem vai sentar à mesa, se vai estragar as paredes, se vai sujar as paredes. Criança então não pode adentrar aquela casa. As pessoas adentram a casa com medo, tirando a sandália, tirando o sapato.
fazendo um ritual, como se fosse entrar ali num santuário, num local sagrado. E é incoerente que essas pessoas às vezes, não vou te convidar à minha casa porque minha casa não está arrumada. Mas depois que arruma a casa, não vou te convidar porque para que minha casa não seja estragada. Então há pessoas que vivem assim. Há pessoas que vivem dessa forma. E essa não é a forma de estar brilhando. Isso não é o brilhar. O brilhar aqui é levar a verdade, é levar a simplicidade, é ter uma atitude de servir de forma voluntária, sem servir tão somente quando se é recompensado. Nós precisamos da recompensa, precisamos do nosso salário, precisamos da nossa sobrevivência, mas nem sempre podemos ser remunerados por tudo que fazemos. Há que se ter a nossa participação, há que se ter o nosso voluntariarismo. Para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo que fazemos também tem que ser para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nosso Pai que está no céu veja. O que fazemos aqui não é para aparecermos para a nossa própria glória, para atender a nossa vaidade, para o nosso legado pessoal. O legado aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. E mais uma vez aqui encerramos esse vídeo, essa apresentação. E agradecendo a Deus, né? Que Ele continue nos concedendo a sua graça, pois a sua graça nos basta. E convidamos para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Um bom dia, Deus abençoe a todos.